E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a formação de Roma. Então, de acordo com algumas pesquisas arqueológicas, o povoamento da Península Itálica, onde está a cidade de Roma, foi feito por diferentes ondas migratórias. A principal leva foi a dos povos itálicos, daí o nome do país, Itália, e eles começaram a entrar na Península Itálica por volta de 2200 a.C. Entre esses povos se destacavam os latinos, que se fixaram no centro da Península Itálica. Um outro povo que também se fixou na Península Itálica foram os etruscos. Esse povo ele tem uma origem incerta e eles ficaram ao norte do rio Tibre, onde desenvolveram o comércio marítimo, a pirataria, a agricultura, a criação de rebanho e também o artesanato. Por volta do século 7 a.C., os etruscos eles estabeleceram intensos contatos comerciais com os fenícios e também com os gregos. Os gregos eles também chegaram a fundar importantes colônias no sul da Península Itálica e na Sicília, onde também viviam os cartagineses e outros povos itálicos. Ou seja, você já conseguiu perceber que foi uma onda de diferentes povos que formou essa região. Mas Roma tinha um território privilegiado, uma geografia privilegiada. Roma nasceu às margens do rio Tibre, no centro da Península Itálica, e também tinha acesso rápido tanto às águas do rio Tibre quanto às águas do Mar Tirreno. Segundo a tradição, Roma teria sido fundada em 753 a.C. e existem alguns vestígios no Monte Palatino que, de fato, por volta do século 8 a.C., se formou uma comunidade nessa região. Então essa região era composta por várias aldeias latinas unidas. Agora, eu vou comentar com vocês a história lendária sobre a formação de Roma. Então existe a famosa lenda de Rômulo e Remo, que eram filhos de Marte e Réia Sílvia, e Réia Sílvia ela era filha do rei da cidade de Alba Longa. Muito se conta nessa lenda que Réia, após ver o seu pai ser destronado pelo tio, ela foi obrigada a jogar os seus filhos nas águas do rio Tibre. Rômulo e Remo, os filhos, foi encontrado por uma loba, segundo essa lenda, e essa loba ela os amamentou até eles serem recolhidos, eles serem encontrados por um casal de pastores. Quando eles se tornaram adultos, os dois descobriram a sua origem e passaram a ajudar o avô a recuperar o trono. Porém, o desejo deles era fundar a sua própria cidade. Eles começaram uma disputa para saber o lugar exato de onde seria a cidade fundada e, com a ajuda dos deuses, Rômulo teria conseguido matar o irmão e teria assim nascido a cidade de Roma, que recebeu esse nome em homenagem ao Rômulo. Essa é, claro, a história lendária e existem muitos monumentos sobre essa lenda em Roma. Mas saindo dessa parte da história lendária e falando de questões mais científicas, existem poucas evidências arqueológicas sobre o início da história de Roma. Por isso, o que sabemos desse período é que muitas vezes ele se confunde com essas lendas, mas não se sabe ao certo como Roma foi fundada, por quem, exatamente o período. Se sabe que foi por essa onda, essa leva de povos latinos que fundaram aquela região, mas não se sabe qual foi o nome da pessoa, se foi Rômulo, se foi Remo, se a loba teria de fato feito isso. Isso é uma lenda para conseguir explicar a formação desse território. Mas uma questão que não deixa dúvidas é que a monarquia foi a primeira forma de governo dos romanos. Desde a sua fundação, Roma foi governada por reis que eram escolhidos pelo Senado. O Senado era um conselho, um grupo, formado por chefes das famílias aristocráticas. Esses reis eles podiam declarar guerras, administrar a justiça, organizar rituais religiosos, mas apesar disso, eles deviam ouvir as opiniões do Senado em todas as questões relativas à cidade e dependiam das assembleias para garantir o seu poder. Durante esse período da monarquia, Roma cresce bem rapidamente. Esse crescimento ele se acelerou muito no século 7 a.C., quando os etruscos se espalharam pela planície do Lácio e expandiram a sua atividade comercial nessa região. Isso acabou urbanizando, de certa forma, essa região de Roma. Agora, vamos falar sobre a estrutura social da Roma antiga. Essa estrutura social tem no topo os patrícios, e o nome patrício vem de patres, que significa pais, chefes de família, e eles formavam a aristocracia de Roma. Os patrícios eles pertenciam às famílias que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Eles eram muito ricos e possuíam diversas terras. E abaixo dos patrícios estavam os plebeus. Plebeus vem de plebe, que significa multidão. Esses plebeus, eles formavam um grupo de pessoas que não pertenciam às famílias patrícias e eles trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura e também na criação de rebanhos.
Além disso, eles eram obrigados a servir o exército. Até o início da República Romana, os plebeus eles não podiam participar da vida política, mesmo se conseguissem enriquecer, porque não importava nesse período quanto dinheiro você tinha, se você não fizesse parte ali dos patrícios, você não ia organizar a política, a sua opinião não seria ouvida, nada disso importava. O que importava de fato era em qual família você nasceu. Mas agora, abaixo dos patrícios, estavam os clientes. Eles pertenciam às famílias que juravam fidelidade ao chefe de outra família, o chamado patrono, que em geral era um patrício. Para o patrício, quanto mais clientes ele tinha, maior era o seu prestígio social, político e mais as pessoas valorizavam ele ali na antiga sociedade romana. Um ponto importante é que os plebeus, eles podem ser... Um erro muito comum é confundir os plebeus com escravos. Vale lembrar que isso está completamente errado, porque eles eram livres, diferente dos escravos, que no período monárquico ali em Roma era pouco numeroso, ou seja, tinham poucos escravos. Mas claro, eles estavam na última camada da estrutura social romana. Então, na próxima aula, vamos dar continuidade a esse assunto sobre a Roma Antiga. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gostado de conhecer a formação de Roma, a história sobre essa lenda e sobre todas essas questões da estrutura social e cada um desses detalhes. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima!